para os irmãos que precisam abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Quero confessar que o pastor me ligou, tremi, na pontinha do dedinho até a ponta do cabelo. Ele teve presente aqui no domingo passado, pude perceber na mensagem dele quão eloquente ele é, tanto o Senhor falou através dele. E isso é um desafio. Estou querendo meio que parar ele, mas poder falar a palavra do Senhor é realmente um privilégio, mas também a gente fica com um temor muito grande. Que bom que o hino nos lembrou, né, que a presença do Senhor tira todo o nosso temor, né? E, na verdade, nós somos chamados todos para poder pregar o Evangelho. Então, a gente tem que estar sempre preparado. A irmã falou comigo assim: você vai falar de quê? Eu não vou falar de nada. Quem vai falar é o Espírito Santo. Tomara que Deus possa ter misericórdia, a gente possa completar em nós a palavra dele nessa noite. Então, hoje, passando o WhatsApp desse texto que nós vamos ler aqui. Vou aproveitar um texto um pouco menor, né? Brincadeira que a gente estava fazendo hoje ao ir para uma pescaria, né? Vamos falar assim, reconhecer a pescaria. E só lembrando, fico feliz em ver o Milton todo inteiro, né? Que ele chegou bem lá, né, João? Não teve problema não, né? E aí eu passei assim, por um grupo e falo assim: nunca sei se você está falando sério ou se você está falando brincadeira, né? Pode falar. Mas o Senhor só fala coisas sérias, né? Ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Queria pedir para ler uma nova versão, uma versão que a gente normalmente lê aqui. Romanos 12, vamos ler o capítulo todo. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pela misericórdia de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e tudo quanto pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês: sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe concedeu. Pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim, pertencemos uns aos outros, e cada um está ligado a todos os demais. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, que ensine. Se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa e de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam o consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. Não finjam apenas amar aos outros, amem com sinceridade. Odeiem tudo aquilo que está errado. Coloque-se ao lado do bem, ame-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si mesmos. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade, sempre perseverantes na oração. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, seja você o primeiro a ajudá-lo, e crie o hábito de ser hospitaleiro. Se alguém os perseguir, não os distrate, abençoe e não amaldiçoe. Quando outros estiverem alegres, alegre-se com eles. Se estiver alguém chorando, chore com ele. Trabalhe junto com alegria. Não seja orgulhoso, não procure cair nas boas graças de gente importante, mas tenha prazer na companhia de gente comum. E não seja sábio aos seus próprios olhos. Nunca pague o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não contendam com ninguém. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Pelo contrário, se
Se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe algo para beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. Seu Deus e Pai, queremos nos colocar diante do Senhor mais uma vez, para poder escutar do Senhor a Tua palavra, Senhor. Não deixe que falemos dos nossos próprios lábios, mas que possamos ser usados por Ti. Tu sabes os imprevistos, Tu mesmo coordenas, Senhor, Tu sabes tudo o futuro e Tu sabes a nossa vida. Seja conosco então, para ouvirmos a Tua palavra nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, podemos dividir o texto aqui em 3, pelo menos, né? O texto extenso, mas a gente quer dividir em 3. A primeira parte aqui, essa parte da vida nova, da gente não se conformar com o que está acontecendo no mundo. Se a gente fosse falar disso aqui hoje, eu acho que a gente falaria até amanhã, porque a gente está com um mundo tão conturbado, tantas mensagens, política acontecendo, greve de caminhoneiro para poder chegar de novo, então a gente vai deixar essa parte como se já tivesse acontecido. Nós realmente somos salvos em Cristo Jesus. E a partir daí, eu queria falar que a gente pode receber primeiro dons, que está aí no versículo 3º ao 8º, e também as virtudes, das quais eu até fiz uma brincadeira hoje, tendo paciência por esperar. Virtudes, mas eu queria principalmente falar hoje dos dons. A gente tem talvez mais 3 ou 4 textos do Novo Testamento para poder falar de dons, né? É capaz que a gente lembre aqui, podemos citar até de cabeça alguns, mas eu queria que a gente se ativesse a esse texto especificamente. É interessante que a maioria das vezes que a gente ouve uma pregação sobre esse texto, fala-se muito em profetizar, né? E os demais dons aqui são esquecidos nesse texto e passa-se muito mais as virtudes, que eu quis classificar dessa forma. E não é profetizar que está aí, né? Profetizar é falar a palavra de Deus. E por isso eu vim para cá hoje, um pouco com temor, mas também com tranquilidade, para poder falar a palavra de Deus, que a gente deve fazer isso constantemente, né? A gente deve fazer isso diariamente. O dom de profetizar não é um dom que todos nós temos, mas o ID é para todos nós. Então parece ser incoerente, mas da parte de Deus não há incoerência. A gente tem que estar preparado, mesmo não sendo um dom nosso, ou seja, um facilitador. Mas é muito sobre isso que eu queria falar, porque hoje a gente já está assumindo, né, esse privilégio de estar falando, que eu vou falar também dos demais dons assim colocados. Mas antes eu queria fazer uma comparação. O texto fala um pouquinho de como é que é o corpo de Cristo, né, como é que é a igreja de Cristo. E eu queria falar de 2 formas que a gente pode entender a igreja. Primeiro, é a igreja como um ônibus. Como um ônibus, a gente tem um motorista, que normalmente é o pastor da igreja. Então, ele vai conduzir a igreja. Tem os passageiros, que num ônibus fretado, ele vai todo mundo sentado. Então são os membros. Então tem o motorista, os membros. E tem o cobrador, que é o tesoureiro. Então todo mundo paga, entra no ônibus, fica sentado e o motorista vai levando. Esse é um modelo até presbiteriano, né? Normalmente a gente tem muitos membros sentados, a gente delega essa função ao pastor da igreja e ele vai nos conduzindo. Eventualmente o carro dele estraga, ele não consegue chegar, então a gente fica meio sem saber quem que vai pregar hoje, quem que vai poder nos fazer a palavra do Senhor nessa noite. Eu acredito muito mais também numa igreja mais parecida com um barco, onde todos nós podemos remar, assumindo a nossa responsabilidade, e o pastor pode falar assim: Tiago, rema mais um pouquinho aí, que você está precisando gastar um pouco mais de energia. Marcelo, rema mais um pouquinho ali, que você também está precisando. De repente ele fala assim: Rodrigo, olha, pode vir um pouquinho, que você vai estar trabalhando bastante, deixa outros também chegar. A condução passa a ser da liderança do pastor, e todos nós, independente de termos pago ou não, exercendo nosso dom de contribuir, participamos de para onde nós iremos e de que forma, com qual velocidade podemos alcançar. Lembrando sempre que o nosso norte, a nossa bússola, é Jesus Cristo, que nos levará ao céu. Então, onde que a gente quer chegar não é exatamente no céu, quando eu falei assim, né? Com qual velocidade em relação ao crescimento, direcionamento de cultos e outros ofícios da igreja. Mas para não ficar nessa comparação minha, né, que até eu já escutei, alguma coisa parecida, então não é só minha, eu queria voltar também para a comparação bíblica, né, de como é que é o corpo de Cristo, como é que a igreja se coloca. Aí a primeira
se a gente lembrar, a gente já foi comparado com um edifício. Alguém lembra? Fomos comparados com um edifício. O próprio texto aqui fala que nós somos comparados ao corpo humano, né? Vários membros para várias coisas e a gente consegue participar do todo. E também o próprio Jesus nos comparou à videira. Né? Podemos lembrar, a videira verdadeira e ele é o agricultor, somos galhos, né, produzindo frutos. A videira que não produz fruto vai ser cortada, o ramo que não produzir fruto vai ser cortado. Mas eu queria que a gente atentasse para o texto nos traz. Essa configuração, essa comparação que nós temos com o corpo humano. Né? Existe algum órgão do nosso corpo que não seja importante? Não tem. Todos têm uma finalidade. Até aqueles resquícios de intestino que possa ter, acho que o Thiago lembrou aqui, né? Ele tem função. Né? Nem que seja para inflamar, mas ele tem função. Né? Então, alguns órgãos a gente pode imaginar que eles têm importância menor. Isso a gente faz também na igreja. Alguns membros a gente pode achar que ele tem menos importância, ou o que mais acontece, nós mesmos achamos que nós temos menos importância, porque a gente não sabe fazer alguma coisa, ou não sabe fazer aquilo que pode estar sendo mais comum ou com certa importância. Isso, eu estava escutando ali, tentando ver o que a gente falava, Augusto e Podemos estava falando de uma menina que falando assim com a mãe dela, mãe, hoje vai ser uma bênção, porque vai ter escolha dos músicos para poder cantar no coral no final de ano. E vai estar lá, maestro no fulano de tal, e vai saber qual a voz de cada um, né, e como é que fica lá para o final. E aí essa criança volta depois e fala com a mãe assim, mãe, acabou lá. Eu estava meio entristecido, assim, né, com a cara diferente do que o normal. E a mãe sábia perguntou assim, e aí, qual que é a sua voz, qual que é a sua posição? Aí eu falei, mãe, o maestro falou que eu não dou para música, eu não canto nada. Aí ele falou, mas e aí? Então vamos tentar fazer outra coisa, no dia a gente viaja, faz. Ele conseguiu a fazer para mim no dia do coral. Ele falou, o que é? Eu vou ficar na primeira fila e na hora que acabar de cantar eu vou bater palma, vou puxar a palma de todo mundo. Ou seja, por menor que seja a criança, por menos atribuição que ela saiba fazer, ela sempre tem uma função no corpo de Cristo. E é isso que nos põe para frente, é isso que nos faz perceber que a gente pode sim oferecer nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Tendo recebido o dom dele, a gente tem que descobrir qual que é o nosso dom. E aí, eu vou passar por essa fase aqui, então, o texto, onde a gente tem principalmente o versículo 6 a 8, as colocações de quais seriam os dons aqui nesse texto, mas sempre trazendo como o corpo de Cristo, cada um com a sua função, né? E para mim, estou aqui na frente, posso ver vocês de frente, sempre falo isso quando estou aqui, além da alegria, eu posso perceber que tem gente para tudo, né? Tem gente bonita, tem gente muito mais bonita, e tem gente que é melhor falar depois. A gente deixa falar essas belezas muito características, vamos falar assim. Mas a função nossa não é aqui falar de beleza, né? Até porque essa semana agora participei de uma discussão no WhatsApp aí se está certo ou não falar que Jesus é lindo. Né? Se por acaso eu posso falar que é lindo, ou se eu posso falar que ele é lindo. Em vez que Isaías fala que não se achou formosura nele. Mas a gente fala lindo de uma outra conotação. Né? Se a gente não pode falar lindo, vamos chamar de maravilhoso. Então, fica muito mais perfeita essa atribuição do próprio Jesus. Então, a beleza é mais ou menos aquilo. Né? Quem é no espelho, no que ele parece. E a gente continua tendo funções, sim, no corpo de Cristo. E que a gente passasse, então, quem tiver aí, já eu vou fazer nessa versão próxima agora, a leitura dos versículos de 6 a 8. Tendo, porém, diferentes os dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, façam com dedicação. O que contribui, faça com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Quando a gente lê assim, da primeira vez, talvez a gente não consiga saber qual que é o nosso atributo, ou qual que é o dom que Deus quer que nós exerçamos aqui na igreja presbiteriana em Itabirito. Por isso eu queria que a gente lesse mais vezes, de preferência também em casa, ler mais vezes, e
depois de tanto ler, a gente saiba exatamente o que está escrito aqui, que vai fazer diferença nas nossas vidas. Se a gente não achar aqui, irmãos, Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 12 tem também. É fácil ler, né? 12, 12 não, capítulo 12, né? É fácil a gente lembrar, que é Romanos 12, Coríntios 12. Se a gente não encontrar aqui algum que possa exercer, a gente encontra lá depois nos outros que lá também existem, né? Mas eu queria que a gente falasse primeiro então do profetizar. Você falava no início que hoje, muitas vezes, principalmente nas igrejas tidas como renovadas, a questão da profecia está muito assim. Deus está falando que uma pessoa de pele clara vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Essa não é a maneira que a profecia é tratada na Bíblia. Existe somente uma vez que profecia é tratada como algo futuro a acontecer que não seja para o povo, para todos, né? Quando se tem aquela em relação a Saulo, né? Quando ele estaria lá com uma maré, então fala-se individualmente. Todo o resto da Bíblia, não são poucos os versículos, ao se tratar de profecia, fala mais do povo do que essa futurologia, né? Que se tem feito hoje em muitas. A gente liga a televisão, as classes fazem dessa forma. E a gente não vai fazer isso aqui, né? Não fizemos até hoje, a gente não vai fazer aqui. A profecia é de pregar a palavra de Deus. Tanto pregar aqui para os irmãos, quanto mais importante pregar para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus como o único Salvador da vida deles, né? Não tem esse privilégio. E nesse sentido, todos nós devemos ser profetas, né? Em falar, em proferir a palavra, as boas novas de Cristo. O segundo que temos aqui, o ministério, né? Que na versão que eu li, é prestar serviço a outros. Quem tem esse ministério, ele vai prestar o serviço a outros. E é muito comum até, a gente vê uma pessoa que fala assim, eu não sei pregar. Mas aí você vai ver o exercício dele da fé, o dia a dia que ele tem na igreja, ele serve muito mais a outros e consegue com isso transmitir a palavra do Senhor do que realmente o dom de falar, eloquência, pronunciar alguma coisa. E por isso que o texto nos traz dessa forma, né? Se alguém tem esse dom de fazer pelos outros, que faça. Isso está na versão que eu li. Outro dom que nós temos aqui é o dom de ensinar. Irmãos, não tem nada mais difícil de você tentar passar alguma coisa para uma pessoa. Ainda mais se ela não estiver focada naquilo. Eu trabalho na parte sanitária, né? Você trabalhar com essa questão sanitária hoje não é muito fácil. Você pensar que uma pessoa faz o procedimento de uma maneira e você ter que fazer com que ele aprenda e faça de outra maneira, a gente chama de procedimento operacional padronizado, né? Você tem que fazer sempre a mesma coisa para chegar sempre no mesmo ponto. Não é fácil. E aí isso é cobrado, né? E quem está mais treinado com isso, na hora que ele passa, ele sabe se foi feito ou não foi feito. E na maioria das vezes não foi feito. Então, ensinar é uma característica, um dom muito difícil. Talvez mais difícil do que falar, né? A gente sabe que a fala profética ela vem com orientação do Espírito Santo, né? E a questão do ensinar não é só através da unção do Espírito Santo. Tem também a qualidade e o jeito da pessoa falar, né? A calma, a transparência, a eloquência. É um conjunto de atributos que fazem que o dom possa ser perfeito e possa também resultar em um benefício. Por exemplo, ensinar Samuel, eu e a Ana, completamente diferente. A paciência que a Ana tem, o jeito que ela falar, ele aprende muito melhor, mas ele aprende muito mais rápido comigo. Algumas coisas que ele tem facilidade que eu também, ele aprende mais rápido, mas a facilidade que a Ana tem, a calma, senta aqui, faz uma vez, apaga se está escrito errado, aqui está errado, põe um acento aqui, aquilo ela faz. O dom de ensinar, irmãos, não é para qualquer um. A gente vê que as pessoas fazem com facilidade. A gente vê, por exemplo, as professoras com as crianças lá em cima. Gostam tanto de fazer que fazem naturalmente. E aí, posso dar um exemplo dos nossos filhos. A gente vê, muitas vezes, pessoas de fora da igreja que falam assim, como é que o seu filho sabe o canto da Bíblia sendo que Deus não sabe nada?
porque aqui a gente tem escola bíblica dominical, a gente tem também a escolinha em cima, na hora do culto, eles estão recebendo também a porção da palavra de Deus nessa noite também, e a gente fica tranquilo. Fica tão tranquilo que a gente, por vezes, esquece até de perguntar o que foi que você aprendeu lá hoje, e aí o Samuel vem e fala, né, e a gente vê que outras pessoas falam também. Então, se você tem um dom de ensinar, não guarde para si, ensine. A gente está aqui com salas da escola dominical e doido para poder abrir mais uma sala, né? A questão do espaço sendo resolvido aqui agora, a gente tem vaga para professor. E quem falar que na mocidade tem vaga também. Isso aí que também a gente pode ter esse rodízio, né? Tendo em vista que Deus é que vai falar, né, realmente. Exortação, irmãos, o próximo dom. O que é exortar? Não é chamar atenção somente. E chamar atenção, gente, não é brigar. Chamar atenção é que você vai pegar a atenção de certa pessoa que está voltada para um lugar e vai chamar a atenção dela para aquilo que você quer falar ou que seja preenchido. Mas aqui o texto nos traz muito mais a questão de exortação, no sentido de animar as pessoas da igreja que por acaso estejam por um caminho diferente. Não é chamar a atenção dela brigando e falar, te disse, você isso, você aquilo, que de vez em quando a gente consegue enxergar no mundo lá fora. Aqui dentro da igreja não deve ser assim. A exortação tem que ter uma conotação muito mais de chamar a atenção do irmão para aquilo que é correto, verdadeiro, e também na questão de animá-lo. Assim, errou, Deus perdoa, vamos voltar para o caminho certo, vamos fazer da forma correta. Você está desanimado, meu irmão? Vamos botar fogo no seu pé. A gente tem que caminhar com Jesus para o caminho correto. E a gente vê que isso também é feito naturalmente por algumas pessoas. Eventualmente, mais fácil por pessoas com um pouco mais de idade, que a experiência de vida traz uma admoestação da forma mais grande, mais correta, né? E o impulso da jovialidade, da mocidade, muitas vezes a gente ouve mais os jovens falar com um pouco mais de rispidez. Vamos que vamos. O jovem é muito assim. Mas a gente vê jovens que são assim também. Sabe que a pessoa está ausente da igreja, liga, fala da forma correta, procura, vou passar na sua casa a tal hora, e vamos para a igreja junto. Se você não for esse domingo, não tem jeito, você vai ter que ir, que eu vou com você. Aí a pessoa vai e já conta alguma coisa que está acontecendo. Então, dom igual a esse também, irmãos, exerçamos essa função, esse dom, com amor. É importante exortar a pessoa que por acaso esteja com um olho aqui e outro lá, mas que seja feito da forma correta. Até acredito que alguns estão pensando assim, esse dom fulano faz melhor, esse dom eu faço pior, não sei qual dom o outro faz melhor. Eu, na hora que eu estava aqui no banco, né, escrevendo alguma coisa que eu não perder tanto, eu fui lembrando, né, de alguns dons aí para qualquer desses dons e atividades. A educação realmente é muito importante. E outro importante também, dom de contribuição. A pessoa fala assim, não sei nada, nem puxar a palma direita, não sei porque eu erro o ritmo. Mas o dom da contribuição ele é muito importante. Tem pessoas que contribuem generosamente. Então ele dá o dízimo, todo dia ele está dando oferta. Muitas vezes ele nem dá oferta aqui, mas precisou fazer alguma coisa, ele é primeiro, tá? Oferta para o bolo de pote, oferta para a viagem e tal, para o acampamento, não sei o que, e tal. Aí eles vão falar assim, eu não tenho dom para contribuir, então não vou dar o dízimo. Não é bem assim, irmãos. A história de evangelizar, por exemplo, é mais ou menos um exemplo disso também. Foi nos dado ordem de evangelizar. Nós temos que ir por todo mundo, pregar o evangelho. Estou perguntando se a gente sabe mais, sabe menos, a gente tem que se virar e fazer. A questão do dízimo também é ordenança. A questão é que, além do dízimo, existem pessoas que contribuem com tempo, com dedicação, com recursos mesmo. E tem pessoas de alguns eu conheço, que a pessoa fala assim, eu vou manter um missionário em tal lugar assim. Eu escutei uma história de um cara que pediu tanto para o pastor orar por ele que o negócio desse certo, que não deu certo, e aí ele falou, vamos mudar de plano. E aí ele montou como se fosse uma ONG para ajudar as igrejas. E essa ONG hoje, ela está aqui no Brasil, e ela manda missionários
por pelo menos 2 anos pago por ela para os cantões do Brasil, como se falar, né? Então, para a Amazônia, né? Quais estados sejam, para o Nordeste, em alguns para o Sul do país também. Então, essa pessoa hoje ele vive para trabalhar, para poder mandar missionários para dentro do Brasil mesmo. Nada de essas missões que saem do Brasil. O dom dele foi este, né? Poder manter essa organização, não sei se é função de ONG mesmo. Então, a contribuição dele é o tempo da vida dele para poder promover que essa ONG tem recursos financeiros. E qual a finalidade? Pregar o Evangelho. Como é que ele prega o Evangelho? Levando seminaristas, missionários, né, evangelistas, e ele faz, essa organização faz a manutenção dessas pessoas lá por 2 anos. Ele mesmo talvez não tenha tanta facilidade de pregar, né, mas a vida dele todinha é feita para o tempo dele ser usado para essa organização. E por isso a contribuição deve ser com generosidade. Próximo ponto, muita gente gosta, presidir, né? E gente que gosta de presidir, né, Rosângela, que se soubesse como é que é difícil, não faria, né? Estou falando da Rosângela, que ela tem experiência fora da igreja com essa questão de liderança. E o termo certo é esse. A presidência que está aqui, a gente tem uma tradução mais ligada à liderança. Tem gente que é líder. Tem gente que, você olha para ele, está andando 3 ou 4, 5 pessoas em volta dele. Você pode falar assim, eu vou em tal lugar, a pessoa leva ao mesmo tempo. Se a gente quer organizar alguma tarefa na igreja, a gente fala assim, chama fulano, que você já tem uma chance de vir, né? Quando a Rosângela disse, for a família dela, a gente garante uma revelação poderosa. Essa semana, então, nós tivemos aqui manifestações de dons, de fala, de pregação muito importantes. 5 pessoas experimentadas, né? Falando aí para a gente, 6 na verdade, né? Tivemos no sábado também, no conteúdo, falando bem. Eu fui abençoado em todos os dias. Quem não veio, foi abençoado também, quem não veio, pelas famílias da igreja também, então não vou falar que vocês perderam, não, vocês poderiam estar, né? Mas não que perderam. A liderança é um dom, talvez, dos mais importantes. Quem lidera, ele tem que fazer da forma correta. Porque quem lidera de forma errada, ele lidera para o mal. O texto fala claramente assim, a gente tem que se apartar da coisa do mal. E o líder tem responsabilidade dupla, ou até mais, né? Multiplicado por tantas pessoas que possam segui-lo. Ser líder não é fácil. Tem vários cursinhos aí, né? Algumas empresas, inclusive, tipo o Sebrae na vida, que fazem todo o ganho financeiro deles tentando treinar liderança. Mas por mais que seja treinado, tem pessoa que não consegue exercer liderança. Ele pode exercer a administração, mas a liderança ele não consegue fazer de forma eficaz. E tem pessoas que naturalmente lideram. Então, se a gente tem o dom de liderança, quem tem o dom de liderança, que lidere, né? Que possa exercer esse papel fundamental da igreja. A igreja, irmãos, só cresce se a gente começar a dividir. Não é dividir o pensamento de deuses, ou de atribuir poderes a pessoas inanimadas, né? Alguma coisa inanimada que possa nos trazer alguma função de Deus. Mas a divisão de tarefas, ela faz a igreja crescer. E se a gente tem pequenos grupos liderados por mais pessoas, a gente consegue crescer em várias frentes. Lembrando do remo, né, que a gente falou no início, se em cada remo daquele do barco, né, um barco maior dos vikings, por exemplo, várias pessoas em cada remo. Se a gente tem um líder ali, e ele vai gritando, remo, 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 a gente sabe que isso faz diferença, traz mais velocidade, se tiver uma liderança, ou seja, um presidente, né? Quem tem esse dom de presidência, que faça uma liderança. E aí, irmãos, para terminar, a gente tem aqui o último dom, que é o dom de misericórdia. Isso a gente vê em muitos irmãos. Quem é transformado pelo sangue de Jesus, quem tem o Espírito Santo, e a gente, lembrando aqui que nos primeiros 2 versículos, a gente entendeu, né, que a mensagem fosse para nós, que nós recebemos todos esses dons na conversão, né? Tem denominações que acreditam de forma diferente, mas a gente acredita dessa forma, né? Esses dons são repassados a nós na conversão, né? Então
a gente recebe todos esses dons. Cada um com um pouco mais de facilidade do que outros, com certeza. Né? Levar consolo às pessoas entristecidas. A gente vê que muita gente faz isso de forma natural. E é muito importante. A gente sabe que essa ideia de que só tem promessa na Bíblia, que tudo vai ser um mar de rosas, já virou até um jargão dentro da igreja. Não é assim. A gente passa por dificuldade. Eu estava falando aqui ontem que quão difícil é ter uma pessoa acamada dentro de casa. Né? E que momentos a gente passa tendo essa dificuldade. Né? E aí, quando uma pessoa tem uma voz de ânimo, de te ajudar, no futuro vai ser assim, eu já passei por isso, vai ser assim, assim, assim. Todo esse participar faz uma diferença muito grande. E a gente deve se esmerar em fazer dessa forma. Né? Tive um contratempo na semana passada, uma pessoa, um idoso que me entrou na casa, ele foi preso lá, caiu, estava embriagado e caiu de moto lá e foi preso. Aí o irmão dele me ligou, não tem muita... Quer dizer, ninguém tem condição de resolver isso facilmente, né? Mas assim, eles têm uma certa limitação, me ligou, e aí na hora eu falei com ela assim, vamos lá tentar resolver. Nós cristãos temos esse dom. É fácil ver em cada um de nós a preocupação com o outro, tanto que a gente quer pregar o evangelho. Você quer ver assim, uma das coisas que a gente mais quer enviar é que os pais deles se convertam. Para quê? Para que a gente tenha alegria de vê-los louvar e bendizer o nome do Senhor. Então a gente se preocupa com o outro. Né? Tá no cristão essa atribuição, essa vontade de ver as pessoas bem, né? Louvando o nome do Senhor. Então a gente não quer que ninguém se perca. Essa atribuição, esse dom veio realmente de Deus. E a gente aprendeu com os passos de Jesus. Né? Jesus deu a vida dele para que a gente pudesse ter a salvação. Né? A gente tem salvação em Cristo Jesus. Então a gente recebeu como cristão esse dom também de misericórdia. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão acamadas, doentes, precisando de ajuda? Você vê o tanto de pessoas hoje, a Ana fala muito disso por ser psicóloga, quantas pessoas hoje estão com a doença da modernidade, né, vamos falar assim, ela não tem, é o vício existencial, né, não consegue, por ela mesma, sair desse momento que estão vivendo. Muitas pessoas em depressão, inclusive, a doença que eu estou falando é essa, assim. E a depressão, apesar de ter as causas e as explicações técnicas, ela acontece internamente. Não necessariamente tem que ter uma motivação externa. É o jeito que a pessoa, se eu estiver muito errado, você pode me corrigir, mas é o jeito que a pessoa consegue lidar com aquilo que está externo. É uma doença interna. E das formas que a gente pode ajudar, fora a medicina, né, e a medicação, é esse apoio. A pessoa tem que se sentir apoiada para poder estar melhor. Né? E hoje, quase todo mundo fala que está deprimido, né, por algum momento, num estado de depressão, e ela consegue sair disso também com muito apoio. A gente sabe que a gente deve orar, a gente sabe que tem que pregar o Evangelho, a gente sabe que tem que procurar as almas perdidas, e de que forma que a gente consegue fazer, usando os nossos dons. Então a gente continua a falar desses atributos, né, das virtudes como atributos do resto do capítulo. Mas eu queria que a gente pudesse fixar nessas, e se a gente não conseguir achar dentro dessas aqui o dom que Deus nos deu, né, que a gente possa procurar os melhores dons. Tem mais lá no capítulo 12 de 1 Coríntios. Que a gente possa procurar se esmerar em fazer bem aquilo que Deus nos colocou para poder fazer. Nem que a gente precise de aprovação, não. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu acho que eu sei fazer isso, mas não vou fazer porque fulano, beltrano, não sei o que e tal. A única pessoa que pode ou não avaliar se foi bem feito ou não é Deus. O dom foi dado por Ele, é Ele que está pedindo que nós exerçamos esse dom. A igreja precisa que nós exerçamos esse dom para que ela possa crescer. O nosso irmão precisa que a gente exerça esse dom para que ele possa receber a bênção que ele tanto almeja. E aí, irmãos, a pergunta que não tem jeito de não fazer. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na igreja presbiteriana de Itabirito? O que você está fazendo aqui na igreja presbiteriana de Itabirito? Você consegue ver aqui na bula, na nossa Bíblia, o que Deus quer que você faça na igreja? Será que a gente vai ficar mesmo naquela figura que eu falei no início, do ônibus, com o pastor como
condutor e a gente sentado aqui no nosso local marcado, né? Eu fico na cadeira 3 lá e tal. Eu só gosto da janela, eu só gosto do corredor. Na verdade, quem escolhe o nosso lugar não é a gente. O lugar já foi escolhido por Deus, cabe que a gente possa exercer e exercer com excelência. Não sei se você veio aqui preparado para escutar isso hoje, mas eu creio que se a gente escolher o dom que Deus nos deu e exercer com toda a nossa capacidade que foi dada por Ele, a igreja vai crescer. A gente tem aqui atrás um projeto, um objetivo, o projeto Zacarias. A gente não quer mudar daqui. Aqui é muito gostoso, mas a gente quer ter mais um espaço. A gente tem um espaço onde o crescimento da igreja, que a gente tem sentido que vai acontecer, possa ter lugar, para que a gente possa adorar a Deus da forma como Ele deve ser adorado. Antes disso, irmãos, tem muita coisa para fazer. Eu preciso fazer aqui, inclusive. Eu tenho que fazer na minha vida, eu tenho que fazer na minha família, eu tenho que fazer no meu dia a dia, para que a gente possa ter essa construção da igreja que Deus quer que a gente tenha. Não sei qual é o seu objetivo, não sei qual é o seu dom, mas eu sei o que Deus quer para a nossa igreja. É fidelidade, que a gente possa exercer o culto a Ele de forma adequada, que a gente possa exercer o dom que Ele nos deu. E deu, nem que seja bater palma depois de uma apresentação de coral. Eu sei que muito mais nós podemos fazer. Falo por mim, né? Se eu fizesse mais, eu sei que poderia ter um resultado diferente. E eu queria chamar os irmãos, para que a gente pudesse fazer mais. Eu não sei ainda de que forma você vai fazer, mas eu sei que vai fazer. Deus tem um propósito para a sua vida, tem um propósito para a igreja em Itabirito e tem um propósito para Itabirito. Deus possa nos abençoar, possa fazer com que a gente entenda realmente qual o dom que a gente tenha e de que a gente possa exercê-lo da forma correta e mais adequada para o de Cristo.